Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje nós estaremos estudando mais um, mais um capítulo, né? Que está dividido em dias aqui pelo autor do livro de Rick Raven, Uma Vida com Propósitos. Então, nós estamos estudando em nosso CBD este livro e hoje nós, então, estaremos refletindo sobre o dia 17. Então, eu peço que os irmãos aí, a todos que estarão nos assistindo, que acompanhem, meditem nessa belíssima reflexão aqui dentro da visão do autor, né? De como nós podemos aí de fato ter uma vida, né? Com propósitos. O autor se fundamenta na palavra de Deus, então nós estaremos aqui refletindo sobre esta lição. O autor começa esta lição, né? Com o versículo que se encontra lá em Efésios capítulo 2, 19, dizendo assim: agora vocês, né, são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Então, queridos, o autor vem dizer, né, também fundamentado lá em 1 Timóteo 3,15, que a família de Deus é a igreja do Deus vivo. Ela é a coluna e o fundamento da verdade. Então, ele vem dizer também para nós que nós fomos chamados para participar, não somente para crer. Ou seja, né, a palavra de Deus, a gente pode ver lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, que já diz que não quando Deus fez a criação, criou o homem, ele já disse que não era bom que o homem estivesse só. Então nós fomos criados, queridos, para viver em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para uma família. Então, nenhum de nós, dentro da palavra de Deus, podemos cumprir de fato os propósitos de Deus para as nossas vidas a partir do momento que nós estejamos sozinhos, nós estejamos sozinhos e isolados. Então, essa concepção aí, né, do isolamento, do estar sozinho, está desassociado aí, do que diz a palavra do nosso Deus. E o autor vem também dizer para nós, né, ele cita aqui que a Bíblia ela não nos apresenta, desde lá do Antigo Testamento até o Novo Testamento, ela não vem nos apresentar nenhum santo aí solitário, ou até mesmo, o autor coloca aqui um eremita espiritual que vivesse isolado dos outros crentes, privado aí de toda e qualquer companhia. A Bíblia, ao contrário, ela diz que nós fomos ajuntados, reunidos, e juntamente edificados, juntamente tornados membros, herdeiros, combinados, mantidos aí juntos, e que seremos também, é uma promessa do nosso Senhor, e seremos também juntamente aí arrebatados. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, no versículo também 12, diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Lá também, em Colossenses 2,19, diz assim: e não ligado
a cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo e aumentando de Deus. Então, queridos, né, o próprio apóstolo Paulo, né, quando ele se refere a essa questão do corpo, então nós pertencemos a um corpo, nós estamos ligados, fazemos parte aí dessa família, onde o cabeça é o nosso Senhor e Salvador, é Jesus Cristo. E embora, né, o autor coloca aqui que embora o nosso relacionamento com Cristo ele seja muitas vezes de forma pessoal, né, quando nós oramos e buscamos ao Senhor, Deus ele estava não estava dentro do plano do nosso Deus, né, que isso se desse sempre de forma particular. Ou seja, na família de Deus, nós estamos unidos a todos os demais irmãos, né, os crentes aí no Senhor, e faremos parte uns dos outros também por toda a eternidade. E o autor vem também fundamentar isso lá em Romanos, né, 12, capítulo 12, versículo 5, né, que diz assim: em Cristo nós que somos muitos, formados um corpo, e cada membro está ligado aos outros. Então nós, né, em relação, né, a essa analogia aí do corpo, nós estamos ligados aí uns aos outros. Então, queridos, seguir ao nosso Senhor, né, inclui aí na visão, né, do apóstolo Paulo uma integração, né, não apenas um acreditar e não apenas a um crer. Né? Então, nós somos membros de um só corpo. Né? Então, é isso que o apóstolo Paulo vem dizer aí nas suas cartas, né? E para o apóstolo Paulo também, ser membro da igreja significava ser um órgão vital, né, desse corpo que ele chamava corpo vivo, né? E é parte indispensável e interconectada a todo o corpo de Cristo. Ainda lá em Romanos aí 12, 4 a 5, né? Que diz assim, olha lá. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, olha que interessante, queridos. Dentro do propósito de Deus, né? Nós não somos feitos aí para estarmos só, né? Não só o crer, né? Mas Deus, né, nos criou, né? Deus tinha o propósito, né, da sua igreja para que nós aí fizéssemos parte aí de uma grande família. E pensando nessa, né, nessa analogia aí do corpo, né, é interessante a gente pensar o seguinte, que para que os órgãos, né, para que os órgãos de um corpo, né, do nosso corpo, cumpram ali o seu propósito, eles necessitam estar conectados, né? Vocês já viram, né, as ilustrações quando um membro, né, ele muitas vezes ele é decapitado, enfim, ele perde totalmente aquela função, né, dela, né, do próprio membro. E assim também somos nós aí, quando nós estamos ligados aí, né, uns aos outros, né, nós temos aí de fato um propósito, e para que isso se cumpra, devemos estar conectados. A Bíblia diz o seguinte aqui, ó, lá em ainda Romanos, né, 12, 4 a 5, né, cada parte tem seu sentido no corpo como um todo,
e não ao contrário. O corpo de que falamos é o corpo de Cristo, formado pelos escolhidos. Cada um de nós acha o seu significado e função como membro desse corpo, mas como um dedo amputado ou um dedão arrancado, não somos grande coisa. Essa aqui é a visão do autor, fundamentado aí em Romanos 12, de 4 a 5. Então, quando um membro ele amputado, ele perde totalmente ali o seu propósito. Então, nós só temos um propósito, se nós estivermos aí de fato conectados. Então, queridos, esse corpo, esse membro desconectado, ele morre. Ele não pode, na verdade, existir por si mesmo. Essa é a grande ideia. E nem nós. Desligado e arrancado ali, que a gente fala do sangue vital da igreja local, a nossa vida espiritual, ela acaba por deixar de existir. E Efésios 4,16, o autor coloca aqui, ele fundamenta. Então, é por isso que o primeiro sintoma, queridos, do declínio espiritual aí de muitas pessoas, e se nós não tivermos o cuidado, poderá acontecer conosco também. Então, o sintoma desse declínio espiritual é normalmente muitas vezes até mesmo o comparecimento irregular, dos cultos, de outras reuniões, da comunhão, Então, sempre que nos tornamos aí descuidados com a igreja, do estarmos conectados, do estarmos nos edificando uns aos outros, todo o resto também aí começa a desmoronar. Então, nós temos que tomar um cuidado com isso, queridos? Nós temos que tomar um cuidado. E se a gente pegar aqui, todas as cartas de Paulo, ele tem todo um zelo por essa questão, uma preocupação com aqueles irmãos, que eles sempre estivessem ali em comunhão, edificando uns aos outros. E ser membros, queridos, ser membro aí da família de Deus não é irrelevante. A gente ouve muito de muitas pessoas que falam: eu não preciso de igreja, eu posso ter ali uma comunhão com Deus, onde quer que eu esteja. Isso de fato é verdade. Nós podemos ter uma comunhão com o nosso Deus de forma pessoal, mas ser membro de uma comunidade, da família, não é irrelevante, nem algo a ser desconsiderado. Por quê? Porque a igreja, na verdade, ela é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse assim, olha só o que Jesus disse, Mateus 16, 18, Jesus ele fez essa seguinte afirmação: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, queridos, a igreja do Senhor, quando nós estamos em comunidade, quando nós entendemos compreendemos essa concepção de igreja, nós percebemos que é ali que nós nos edificamos, é ali que nós, em comunhão, nós crescemos, nós se tornamos cada vez aí mais parecidos com o nosso Senhor, que esse é o objetivo. E Jesus diz assim, a porta, o inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, não é algo, queridos, irrelevante. A igreja, ela é indestrutível.
né? Nós sabemos que o nosso inimigo, né, o diabo, ele vem para roubar e matar e destruir. Mas a igreja do Senhor, ela é indestrutível e ela existirá eternamente. Ela sobreviverá, né? Assim como a função dela aqui na Terra também, ela sobreviverá até que, né, tudo esteja aí consumado, né? A pessoa, então, queridos, que diz, eu tenho certeza que muitos já ouviram, né, o discurso, né? Eu não preciso de uma igreja. Tal pessoa, queridos, o autor aqui, né, ele é bem categórico, né, para esse tipo aí né, pessoas que fazem esse tipo de afirmação. O autor considera como arrogante ou até mesmo uma pessoa ignorante, né? Porque a igreja, ela é tão importante na vida né, de um crente, que o próprio Senhor Jesus, ele morreu na cruz por ela. Então, e Cristo, ele amou a igreja e entregou-se por ela, né? Então a gente pode ver isso lá em Efésios, no capítulo 5 e no verso 25. Então a Bíblia, ela vem chamar a igreja, né, de a noiva de Cristo e também do corpo, né, o corpo de Cristo. E então, queridos, é difícil a gente imaginar, né, né, vendo aqui esses versículos que se encontram na palavra de Deus, é difícil a gente imaginar alguém dizendo assim para Jesus, né? Eu te aceito, Senhor, mas rejeito o teu corpo. Eu te aceito, eu te amo, eu te recebo, mas eu ignoro o teu corpo. É difícil, né, queridos, a gente compreender isso. Mas muitas vezes é isso que acontece, né? É isso que acontece, né? Quando fazemos, né, quando desprezamos, quando nós depreciamos a igreja, ou muitas vezes até reclamamos dela. Então, em vez disso, queridos, Deus, ele nos manda amar. Amar a igreja, né? Tanto quanto Jesus amou. Então nós temos que tomar um cuidado, queridos, quando a gente se refere à igreja, né, de Deus. Nós somos seres humanos, né? Em muitos momentos, né, nós criticamos inúmeras coisas, né? E também muitas vezes a gente acaba até criticando a igreja, mas nós temos que lembrar que a igreja é o propósito, né? Ela foi fundamentada pelo Senhor. E o Senhor morreu, e o Senhor pede para que nós amemos, né, a sua igreja. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 17, diz assim: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honre ao rei. Né, queridos? Então nós temos que, né, de fato, compreender, meditar nesses textos e amar a igreja, a comunhão, a nossa comunidade ao qual fazemos parte, né? Então, muitos cristãos, é triste a gente falar isso, o autor coloca aqui, né? É triste, mas muitos cristãos usam a igreja, mas não amam, né? Então isso é muito preocupante. Nós temos que tomar cuidado, né? Nós temos que entregar todas essas coisas em oração aí ao nosso querido Deus. Então, queridos, dando continuidade, né, ao nosso estudo, nós percebemos que a Bíblia então diz que o cristão sem a igreja local
é como um órgão aí, né, sem corpo, a ovelha sem o rebanho, ou até mesmo uma criança sem uma família, né? O autor ele faz essas afirmações aqui. Então é uma situação anormal. Lá em Efésios 2,19, parte B do versículo, a Bíblia diz que assim, e pertencem à casa de Deus com todos os outros cristãos. Então, os valores de hoje, né, que advogam aí por essa independência e esse individualismo, né, acabam criando aí muitos órfãos espirituais, né? O autor também afirma isso aqui no seu livro. Então, é aquele chamado crente, né? Que ele se refere aqui àquele crente coelho, né? Que fica saltando muitas vezes aí de uma igreja para outra, sem até mesmo uma filiação, responsabilidade ou até mesmo um compromisso, né? Então, porque muitos, né, acabam crendo que é possível ser um bom cristão sem estar unido e vai completamente aí na contramão do que diz a palavra de Deus, né? Sem estar unido, né? Acabam crendo que podem, né? Ser ali um verdadeiro cristão sem estar de fato unido a uma comunidade, a uma igreja local. Mas Deus ele discorda disso, como nós já afirmamos aqui. E a Bíblia oferece muitas e muitas razões irrefutáveis, né, para sermos ali ativos e comprometidos em uma comunidade local, né, ou uma igreja, né, né, porque você precisa, né, o autor coloca aqui, né, as razões, né, dentro dessas razões, né, porque você precisa da família eclesiástica, é um ponto que o autor vem colocar aqui. A família eclesiástica, na visão do autor, é aquela que o identifica como um crente autêntico. Não posso afirmar, né, que sou um seguidor de Cristo se não sou comprometido de fato ali com a comunidade, com a igreja, né? Com um grupo específico ali de discípulos e de seguidores ali, né? Com o mesmo objetivo, com a mesma fé. E lá em João 13, capítulo 13, verso 35, Jesus diz assim: o amor de vocês um pelos outros irá provar ao mundo que vocês são meus discípulos. Né? Lá em João 13. Quando em amor nós nos reunimos como uma família na igreja, né, com diferentes formações, concepções, raças, status social, né, nós levamos então ao mundo um poderoso testemunho. Né? Um poderoso testemunho. Então, nós, né, nós individualmente não somos um corpo de Cristo, né, de forma isolada. Né? Nós precisamos aí de outros para expressar aí essa condição. Juntos e não separados, né, nós somos aí um corpo. Então, queridos, o autor vem reforçar aqui que a família eclesiástica, né, nos retira de um isolamento egoísta. Né? Então, a nossa igreja local, ali a gente pode dizer que é a sala de aula onde nós iremos aprender a nos relacionarmos ali com a família de Deus, né? Ela é um laboratório para a prática aí do amor, né? Do amor. E aí o autor vem dizer, né, que quando a gente é um membro ativo, né, dessa comunidade, dessa igreja, nós aprendemos a
a nos interessarmos ali pelos outros e a partilhar as nossas experiências. Então, se uma parte do corpo sofre, né, as demais partes do corpo acabam ali sofrendo junto com ela. Né? Então, queridos, isso o autor traz aqui na sua lição, né? Então, somente pelo contato regular com os crentes, né, comuns, e nós somos imperfeitos, né, pecadores, né? Somente aí com esse contato nós podemos aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar a verdade ali que vem trazer aí a palavra de Deus. Né? Então, ser unidos e dependentes uns dos outros. É isso, né, que nós vemos aí na palavra do nosso Deus, principalmente ali no Novo Testamento, nas cartas paulinas, toda a preocupação, né, do apóstolo Paulo em relação a essa questão. Então, o companheirismo, né, bíblico, ele compreende de nós sermos tão comprometidos uns com os outros quanto somos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus, querido, espera que nós aí entreguemos a nossa vida uns pelos outros. Né? Aí o autor vem trazer aqui o texto que está lá, um texto muito conhecido, lá em João capítulo 3, versos 16. Né? Porque Deus amou o mundo da forma que deu seu Filho um dia para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá em 1 João 3,16 também diz assim, que nós conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então nós aprendemos, queridos, esses princípios, né, de dar a vida, de amar uns aos outros, quando nós estamos ali ativos, comprometidos, né, numa comunidade local que é a igreja. Então, essa é aqui a visão aqui, né, do autor quando ele se refere a essa questão. E um outro ponto aqui também, ele diz que fazer parte da igreja ajuda a desenvolver músculos espirituais. A Bíblia diz assim lá em Efésios 4,16. Olha só, à medida que cada parte realiza o seu trabalho, ele coopera para o crescimento das outras partes. Para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. Então, à medida que nós, né, vamos realizando o nosso trabalho, isso fortalece, né, vai criando aí os músculos espirituais. E nós cooperamos também para o crescimento e o desenvolvimento espiritual aí de todo o corpo. E o interessante também, queridos, que essa expressão, né, uns com os outros e entre si, o autor coloca aqui para nós que ela é utilizada, né, ela é usada mais de 50 vezes aí no Novo Testamento. Então nós somos ordenados a amar uns aos outros, a orar uns pelos outros, a incentivar uns aos outros, a demonstrar uns aos outros, a saudar uns aos outros, a servir uns aos outros, enfim, nós vemos isso aqui muitas vezes, né? O autor coloca aqui pelo menos 50 vezes aí essa expressão, né? Uns aos outros. Então, essas são as nossas responsabilidades aí familiares, né? Que Deus espera de nós, que nós
né, possamos, né, cumprir isso ali na comunidade, né? Então, queridos, nós devemos estar atentos a essas questões, né? Uns aos outros, né? Uns aos outros, né? Então nós não estamos isolados, nós não estamos sozinhos. O projeto do Senhor para as nossas vidas é que nós possamos estar em comunhão, né? Amando, aprendendo, fortalecendo o corpo de Cristo, né? Juntos. Então, nós precisamos mais, né, ali do que a Bíblia para crescer. Precisamos também, né, não só individualmente, né, lendo, meditando, mas também nós precisamos de outras pessoas para nós nos relacionarmos, de outros crentes em Jesus Cristo. Então nós, dessa forma, nós crescemos de forma saudável, né? Musculatura e aprendendo, né, queridos? Aprendendo, nos edificando. Esse é o propósito de Deus aí para as nossas vidas. E uma questão que o autor coloca também, né, dentro de tudo isso que nós estamos falando, que esse corpo precisa, né, de mim, precisa de você. Então Deus ele tem uma função específica para cada um, né, dentro da sua família, né? Isso se chama, né, acabamos chamando isso aí de ministério, né? E Deus lhe concedeu talentos e dons, né, para esta nobre missão, né? Então um dom espiritual ele é dado a cada um de nós aí visando a edificação, ajudar a igreja, né? A gente pode ver isso daí lá na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 12. Então a comunidade local é o lugar que Deus planejou aí para nós, tá? E nós participaremos, né, juntos nessa grande missão que o Senhor tem para nós aí, né, de estar levando a palavra aí às pessoas, né, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Então nós temos essa nobre missão, né? E o autor coloca aqui, né, que enquanto Jesus ele andou na terra, Deus trabalhou ali por meio do corpo físico dele. Então, nos dias de hoje, querido, ele usa aí o seu corpo espiritual, né? Então, a igreja, nós podemos dizer que é esse grande instrumento aí de Deus na terra, tá? Então, a igreja é esse grande instrumento aí. Então, nós não devemos, né, o autor coloca aqui, que nós não devemos apenas ser exemplo do amor de Deus ao nos amarmos, né, uns aos outros também, nós temos que transmitir isso, né, em conjunto para as pessoas, né, para o mundo. Então esse é um privilégio incrível aí que foi concedido a todos nós e nós não podemos desperdiçar isso, né? Nós não podemos desperdiçar aí esse grande privilégio que Deus tem aí para nós, né? Então, queridos, o autor coloca aqui que como membros do corpo de Cristo, nós somos ali as suas mãos, né? Seus pés, seus olhos, seu coração, né? Para essa grande missão. E o apóstolo Paulo, né? Eu sou muito fã aí do apóstolo Paulo, né? Ele diz que porque somos, né, lá em Efésios 2:10, né, ele diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos
boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Olha só que texto maravilhoso, né, queridos? Então, a família de Deus, né, essa família de Deus, né, irá impedir, né, nos impedir aí de decair, né? Nenhum de nós, né, pelo fato de sermos pecadores, de termos altos e baixos, nós não estamos aí completamente imunes à tentação, né? Nós nós somos capazes, né, segundo aqui o autor, de cometer qualquer pecado, né? E Deus sabe disso, né? Deus sabe disso, então ele nos atribui, né, individualmente a responsabilidade de mantermos aí uns aos outros no caminho certo. Lá em Hebreus, né, em Hebreus capítulo 3, no verso 13, a gente vê isso, ó. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, né? Então, queridos, somos chamados, segundo aqui o autor, né, nós somos chamados e ordenados a nos envolver na vida dos outros, né? Então, se nós aí conhecemos pessoas, né, que de repente aí estão titubeando espiritualmente, né, é a nossa responsabilidade de irmos aí atrás delas, né, trazê-las, né, estar, né, de volta a essa comunhão e juntos aí nos fortalecermos, né? Essa é a grande ideia aqui, né? É a grande mensagem aqui que a gente encontra, principalmente ali no livro de Hebreus, no capítulo 3, né? Um outro ponto, queridos, que o autor coloca para nós é que está tudo na igreja, né? Os propósitos do nosso Deus para as nossas vidas, né, estão ali, a gente pode encontrar na igreja, nessa comunhão, né? A gente pode dizer que, né, quais seriam, né? A adoração, né? A adoração nos ajuda ali a concentrarmos em Deus. A comunidade nos ajuda a enfrentarmos os grandes problemas da vida, né? O discipulado vai estar fortalecendo a nossa fé. O ministério vai nos ajudar a descobrir os nossos talentos, né? E o evangelismo vai ajudar a estarmos cumprindo a nossa missão, né? Então a igreja por si só, ela é completa, né? Está tudo ali, né, na igreja, né? Então nesta terra, né, como o autor coloca aqui, não há nada como a igreja, né? E uma outra questão, né, a minha escolha, né? Então o autor coloca que sempre quando uma criança ela nasce, ela torna-se automaticamente parte de uma família universal, né, dos seres humanos. Então, mas também o que acontece com essa criança, né? Essa criança ela se torna aí membro dessa família específica, onde ela será nutrida, cuidada, e ela vai crescer forte e de forma saudável. Então, e o mesmo, né, vai ocorrer, né, do ponto de vista espiritual. Nós estando aí na igreja, nesta comunidade. Então, quando nós nascemos de novo, né, ali a gente vê, né, essa questão do novo nascimento, ali no livro de João, capítulo 3, né, quando nós nascemos novamente, nós nos tornamos, né, automaticamente parte aí dessa família universal de Deus, né? Só que nós, né,
quando nós nascemos e nós nos tornamos aí parte dessa família, nós também precisamos aí, né? Nós precisamos nos tornar membro de uma versão, né, local ali da família de Deus, né? Então, nós temos que ter isso daí para que a gente também possa se desenvolver espiritualmente, né? Assim como uma criança, né? E o autor também coloca aqui que a grande diferença entre visitar a igreja e ser membro da igreja está no comprometimento, né? Por quê? Porque os visitantes, né, queridos, eles acabam sendo aí meros espectadores, eles acabam ficando à parte ali. E a grande diferença, né, de um espectador para um membro, né, de uma igreja local, pertencente, ligados ali aos membros, é que eles acabam se envolvendo dentro do ministério, né? O autor coloca aqui que os visitantes eles consomem, né? E os membros eles contribuem, né? Os visitantes eles querem os benefícios que muitas vezes ali eles acabam indo buscar, né, os benefícios que a igreja pode estar trazendo, né? Sem ali participação e muitas vezes responsabilidade. Então, são, né, o autor coloca que são como aqueles casais que querem viver juntos sem acabar ali, né, se casando, né, queridos? Então, porque é importante se juntar, né, à igreja local. Essa é a grande pergunta, né? Porque isso prova que nós, né, estamos ali de fatos comprometidos, né? Comprometidos uns com os outros espiritualmente, né? Não somente ali de forma teórica, né? Não somente como um visitante, uma pessoa que não tem o mínimo de responsabilidade e apenas quer usufruir de algo ali, né? Então, nós somos chamados ali para, né, amar os pecadores, amar os nossos irmãos, e isso requer de nós comprometimento, né? Requer de nós comprometimento. Uma pessoa sem de fato comprometimento com o corpo de Cristo, com os princípios da palavra de Deus, né, dificilmente vai amar ali um pecador, principalmente pessoas imperfeitas. Nós somos imperfeitos, mas dificilmente uma pessoa que não está comprometida vai agir dessa forma, né? E para encerrarmos a aula de hoje, queridos, né, lá em Atos, né, o autor traz aqui para nós que em Atos dos Apóstolos a gente vê, né, aqueles cristãos, né, de Jerusalém ali, né, que eles eram bem específicos ali em seus compromissos uns com os outros. Eles eram dedicados à comunidade. Né? Lá em Atos 2:42, né, a gente vê que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Olha só, né? Então eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, tá? A comunhão entre eles, o partir do pão e principalmente ali as orações, né? Então hoje, o que Deus espera de nós, queridos, é exatamente isso, né? É exatamente isso, né? Ter essa, né? Ter essa concepção aí da comunhão, né? Sem comunhão, dificilmente nós conseguimos, né? Crescer dentro aí dos princípios da palavra de Deus. Dificilmente, né, nós seremos comprometidos, né? Dificilmente nós conseguiremos amar as pessoas, por mais que, né, nós achemos assim
imperfeitas, né? Então, o que Deus espera de nós, né? O que Deus espera, né, de mim, de você, é que a gente se comprometa, né? Que nós aí, né, nos comprometamos com as coisas, com o corpo de Cristo, para que nós possamos, né, assim como aqueles cristãos ali de Jerusalém, né, se dedicar, né, ao ensino, a essa comunhão, ao partir do pão, né, e principalmente às orações. A vida cristã, né, o autor ele encerra dizendo que a vida cristã ela é mais do que apenas, né, um compromisso aí com Cristo. Ela inclui também compromisso, além desse compromisso com o nosso Senhor, ela também inclui um compromisso com o corpo, com todos os cristãos, né? E a gente vê lá em 2 Coríntios, né, capítulo 8, versículo 15, que aqueles cristãos ali da Macedônia compreenderam muito bem isso, né? O apóstolo Paulo disse, né, primeiro eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Olha só, queridos, que princípio, né? Se deram ao Senhor, ou seja, um compromisso com o Senhor, e também eles tiveram um compromisso com os seus ali, com o corpo, né? Então, tornar-se membro de uma igreja local é o passo que vem naturalmente, né, a seguir aí, uma vez que nós aí tenhamos nos tornados filhos de Deus, né? O novo nascimento, uma nova criatura, né? O próximo passo dentro dos princípios aqui da palavra de Deus é que nós possamos estar comprometidos com a sua família, né? Com as mesmas pessoas que professam, que confessam o Senhor, que o recebem. Aqui a gente não está falando de denominação, de placa de igreja, mas todos os crentes, né, em Jesus Cristo na face da terra, né? Então nós devemos nos comprometer com Cristo e com os nossos queridos irmãos, né? Então, essa é a grande mensagem, né? A primeira, e é bom a gente colocar que o compromisso, esse primeiro passo, né? Esse compromisso com Deus, ele traz, né, algo importantíssimo para as nossas vidas, que é a nossa salvação. É a promessa da salvação, né? E a segunda traz também algo que é de suma importância, né? É o que nós refletimos hoje, que é a comunhão, né? Então, sem comunhão, queridos, né? Sem comunhão nós não podemos agradar ao nosso Deus. Amém? Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos aí continuar a reflexão nas próximas aulas, né? Aqui vocês podem estar acompanhando. Então, hoje nós estudamos aqui a aula 17 desse livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Raven. E próxima aula, né, estaremos aí refletindo então sobre o dia 18. Que Deus abençoe a todos e nos veremos aí então na próxima aula. Amém?